Jesus foi abandonado na cruz pelo Pai. Esta afirmação pode soar até mesmo um tanto quanto ofensiva para muitas pessoas que não entendem corretamente a doutrina bíblica da expiação. Afinal, como Deus, o Pai, pode ter abandonado Jesus na cruz? É inegável que durante a crucificação, no alto daquela cruz, o próprio Jesus questionou Deus: Deus, por que me desamparaste? Mas será que esse abandono de Jesus foi mesmo real? Como podemos entender essas palavras? Dizer que Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz, isto é uma heresia, não é? Não, esta é a verdade da sua salvação. Se até hoje você não soube disso, chegou o dia de você saber. A primeira coisa que você precisa saber é que essa ideia de que Jesus Cristo foi abandonado pelo Pai na cruz tem como base uma passagem do Antigo Testamento. Na verdade, ao dizer Deus, por que me desamparaste? Jesus estava citando o Salmo 22. Essa declaração consiste nas palavras introdutórias desse salmo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? A palavra desamparaste, nesse salmo, traduz um termo hebraico que significa desamparar ou deixar. Mas, na cruz, provavelmente Jesus pronunciou essa frase em aramaico, e quando Marcos traduziu essa declaração para o grego, ele entregou uma palavra que significa desertar, abandonar, deixar para trás ou desamparar. No tempo de Jesus, a escritura ainda não tinha sido organizada em capítulos e versículos. Então, quando alguém queria se referir a algum texto sagrado, a pessoa citava as palavras iniciais desse texto. É particularmente importante saber disso para entender que, ao pronunciar essa frase, Jesus estava apontando para o cumprimento do Salmo 22 e não apenas para sua frase inicial. E o que o Salmo 22 diz sobre o sofrimento de Jesus é realmente chocante. O Salmo 22 é um salmo messiânico, mencionado em várias passagens do Novo Testamento. Esse salmo traz, de forma profética, várias cenas da obra da redenção e, quando analisamos esse salmo atentamente, percebemos que ele explica de maneira clara o significado de Deus, o Pai, ter abandonado Jesus na cruz. Inclusive, com base nesse salmo, entendemos que o abandono do Messias não foi poético ou figurado, mas foi real. A angústia do salmista registrada nesse Salmo 22 prefigurava a angústia final do Messias. O grito desesperado de abandono, no verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? É seguido por uma reflexão no verso 2, em que o salmista aprofunda o seu sentimento de desamparo, dizendo que Deus não responde ao seu pedido de socorro. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Mas, no verso 3, o salmista declara que Deus é santo, que ele está entronizado nos louvores de Israel e que jamais ele deixou desamparado o seu povo. Veja o que ele escreve: porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Então, diante dessa realidade, surge a pergunta inevitável: se Deus livra os que clamam a ele, porque o salmista estava se vendo desamparado? Ele estava se contradizendo? Absolutamente não. Na verdade, o próprio salmista responde esta questão no verso 6 do mesmo salmo, ao dizer: mas eu sou verme, e não homem, o próprio dos homens, e desprezado do povo. Isso quer dizer que o abandono descrito nesse salmo não era devido a uma falha em Deus, mas era motivado pelo estado singular em que o aflito se encontrava. Ele se enxergava indigno. Nesse ponto, podemos então olhar para o Novo Testamento e perceber como todo esse cenário se cumpriu em Cristo, quando ele foi moído na cruz por causa dos nossos pecados. Ao se sentir abandonado por Deus, Jesus Cristo estava cumprindo as Escrituras e executando o plano da redenção concebido ainda na eternidade, antes de o mundo ter sido criado. Então, no momento oportuno, conforme o decreto divino, o Filho de Deus, absolutamente puro e perfeito, que havia estado na mais íntima comunhão com o Pai por toda a eternidade passada, tomou sobre si o pecado do seu povo e experimentou, então, o pior de todos os abandonos. O apóstolo Paulo explica que Cristo se fez maldição por nós. Isso quer dizer que é Cristo, aquele que jamais conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. E essa é a essência da expiação. O Deus encarnado ocupou o lugar do pecador diante do juízo divino. Mas a Bíblia diz de forma muito clara que o pecado causa separação de Deus. Então, ao tomar sobre si o nosso pecado, Cristo experimentou a separação do Pai em seu sentido mais real possível. Uma das definições para o inferno é a ideia de uma completa privação da presença amorosa e graciosa de Deus, ao mesmo tempo em que sua presença absolutamente santa e justa exige o castigo de todo pecado.
Por isso, na cruz, Cristo experimentou o próprio inferno. Ele tomou até a última gota do cálice da ira de Deus. Mas o abandono de Cristo não foi definitivo. Tão logo ao consumar sua obra, Jesus Cristo entregou seu Espírito ao Pai. Depois, ao terceiro dia, ele foi ressuscitado dos mortos e foi exaltado à destra de Deus na glória celestial. Então, sim, Cristo foi absolutamente sincero quando declarou ter sido abandonado pelo Pai. Alguns pregadores dizem que, quando Jesus se sentiu desamparado na cruz, o que aconteceu foi que o Pai não suportou ver seu filho sofrendo tanto, mas isso é uma mentira. Esta sim é uma das piores heresias que você pode acreditar. Porque negar esse princípio é o mesmo que esvaziar o Evangelho. Se o pecado causa separação de Deus, então, dizer que Jesus não experimentou essa separação do Pai é o mesmo que dizer que ele não tomou sobre si o nosso pecado. E se ele não tomou sobre si o nosso pecado, então ele não ocupou o nosso lugar diante da justa ira de Deus. E se ele não ocupou o nosso lugar diante da justa ira de Deus, então não houve nenhuma expiação, não houve nenhum sacrifício vicário. E se não houve nada disso, consequentemente, Cristo não salvou ninguém. Então não há nenhuma esperança para nós e o Evangelho é falso. Mas a boa notícia é que o Evangelho é verdadeiro. O abandono de Jesus foi real para que hoje também pudéssemos ter uma comunhão real com Deus. Portanto, quando falamos que Deus, o Pai, abandonou Jesus na cruz, essa verdade deve ser tomada adequadamente à luz da doutrina bíblica da expiação, que revela a forma como Deus Trino planejou, executou e aplicou a obra da redenção na vida do seu povo. E se você entendeu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com mais alguém. Jesus, na cruz, foi o ápice do sacrifício, onde sua dor e sofrimento se tornaram evidentes. Ele suportou a dor física, as humilhações e o abandono dos seus, tudo em nome da salvação da humanidade. Neste momento, não estava apenas cumprindo profecias, mas também mostrando o amor incondicional de Deus por cada um de nós. O ato de crucificação foi doloroso e, ao mesmo tempo, poderoso, porque trouxe à tona a verdadeira essência do amor. Esse amor, que se entrega, que perdoa e que salva, é um exemplo que transcende gerações e continua a tocar corações ao redor do mundo. A cena da crucificação, com Jesus pendurado entre dois ladrões, simboliza não apenas a dor, mas também a esperança. Apesar do sofrimento, ele ofereceu perdão a quem o maltratou. A sua oração, pedindo a Deus que perdoasse os que não sabiam o que estavam fazendo, revela uma profundidade de misericórdia que poucos conseguem compreender. A crucificação foi uma forma de libertação. Porém, para muitos, representava uma derrota. A mensagem que trouxe, no entanto, ressoou muito além daquele momento trágico e nos lembra que, mesmo nos nossos piores dias, pode haver redenção e luz. Ao olhar para a cruz, somos lembrados do preço que foi pago por nossos erros e falhas. Através de seu sacrifício, encontramos um caminho para a reconciliação com Deus. É um chamado à reflexão sobre nossas próprias vidas, um convite ao perdão. À medida que caminhamos nesse mundo, somos desafiados a viver com a mesma compaixão, a mesma entrega e amor que ele demonstrou. A cruz é um símbolo de dor, mas também de esperança e renovação, pois, após a crucificação, veio a ressurreição, lembrando-nos que, mesmo após a morte, há sempre a possibilidade de uma nova vida. Ao compartilhar essa história, é fundamental refletir sobre o legado que Jesus deixou. Ele nos ensinou a importância do amor, da compaixão e do perdão, princípios que devem guiar nossas vidas. Em um mundo muitas vezes marcado por conflitos e divisões, somos chamados a promover a paz e a compreensão, assim como ele fez. Essa jornada não é fácil, mas é necessário lutar pelos valores que nos aproximam uns dos outros, levando a mensagem de amor adiante. Assim, continuaremos a honrar o sacrifício feito na cruz e a viver de acordo com seus ensinamentos, buscando ser faróis de luz em meio à escuridão.